na mesma hora e no mesmo dia do que a parte 2 e a parte 3. Não, parte 1. Vai, vem, vamos ver, vamos. Tutatá, tutá, 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 tutatá, tutá. Hello. Vai se dançando aí com as músicas aí, ó. Tum, 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 tum. É isso. Adeus. Para isso. Vou mostrar mais uma coisita aí. Coletas. A parte 2 eu mostro quanto que eu consigo girar, hein? Vocês verem como que eu sou sortudo. Adeus.